Olá amigos, beleza? Tudo em paz? Hoje eu vou falar sobre álcool, bebida alcoólica. Quais são os perigos que o consumo dessa Nossa, bebida não pega me oferece e o que a matar. Bíblia fala sobre o Ixi, consumo de Maria. álcool. Vou falar também sobre o lado Ixi, meu obscuro Deus. e o lado que muitas Não, ele não vai pessoas bater, ele vai me não matar. enxergam. Bom, começando um pouco pela história, o álcool é uma bebida milenar e surgiu há milhares de anos atrás. Acredita-se, não temos certeza, que mais precisamente há 10 mil anos, na mesma época onde surgia a aparição da agricultura e a invenção da cerâmica. E o processo era por fermentação natural, não tinha adicionais, era fermentação natural. E os povos que mais se tem registro de consumo da bebida eram os gregos, os romanos, os egípcios e babilônios, que registraram através de gravuras o consumo e produção de bebidas alcoólicas, certo? E na Bíblia, o mais antigo registro sobre embriaguez é sobre Noé, que está escrito em Gênesis 9:21. Depois, se você puder dar uma lidinha. Bom, o ato de Noé inspirou também uma curiosidade, o pintor Michelangelo, que fez a sua arte no teto da Capela Sistina no Vaticano. A Grécia e Roma foram os lugares onde se produzia mais vinho devido ao solo e o clima que eles tinham, que era propício ao plantio da uva. E mais tarde eles também conheceram a fermentação do mel e da cevada. Bom, a bebida não era só vista como alimento, mas também como algo de importância social, religiosa e até mesmo medicamentosa. Os gregos, eles também cultuavam o deus do vinho e da festa, chamado de Dionísio. Apesar dos gregos e romanos admirarem a bebida, eles mesmos condenavam o uso abusivo e se envergonhavam de atos de embriaguez. Os egípcios, eles também consumiam vinho e cerveja, mas o consumo, né, era com uma só finalidade, que era medicamentosa, já que eles acreditavam que a bebida ajudava a eliminar os parasitas provenientes das águas do Nilo. Outra coisa muito interessante também é que foi do uso de muito álcool dentro dos cabarés e tabernas, onde eram locais utilizados para consumo livre de álcool e discussão política, que foi desencadeada a Revolução Francesa. E no fim do século XVIII, a bebida começou a ser vista como desordem e muito dos casos como doença, né? Já existiam aí casos de alcoolismo nessa época. E muitos estudiosos começaram a estudar sobre as bebidas. Um deles foi o famoso Pasteur, que em 1865 fez um estudo sobre bebida destilada e bebida fermentada, e ele atribuiu ao vinho fermentado que essa era a bebida mais higiênica de todas. A maioridade para o consumo de bebida começou na França, onde foi estipulado que o consumo de bebidas só seria permitido para jovens maiores de 18 anos. Bom, os Estados Unidos também entraram com a famosa lei seca, que proibiu a venda, troca, transporte, importação, exportação, distribuição, posse e consumo da bebida alcoólica. E alguns anos depois, em 1952, o alcoolismo passou a ser tratado como doença, né? Catalogada. Mas em 1935 já havia sido criado o AA, Alcoólicos Anônimos, que foi criado em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, e surgiu como uma comunidade de caráter voluntário visando ajudar as pessoas que sofriam de alcoolismo. Bom, a história do álcool é conhecida por ter criado muitas tragédias, mortes diretas e indiretamente através do consumo da bebida. Destruição de relacionamento, doença grave, acidentes de trânsito, inclusive perturbação espiritual. E a gente vai chegar nessa parte. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas morrem todo ano por causa do álcool. Isso dá 4% das mortes da população mundial, que poderiam ser evitadas se não houvesse o consumo exagerado do álcool, o que é exposto pela mídia como algo que lhe gerasse coragem e algo que lhe fizesse você ser mais feliz
Na verdade, gera tragédias, né? Existem muitos estudos acerca de como o álcool trabalha no nosso corpo. Um deles é que a euforia inicial da embriaguez decorre da inibição de circuitos cerebrais inibidores, ou seja, o álcool inibe o inibidor. E isso causa essas sensações que podem ser de alegria e excitação, ou de tristeza e profunda depressão. Existem, sim, benefícios no consumo moderado do álcool, mas, por outro lado, não. Por quê? Eu vou explicar. Os benefícios gerados pela bebida não têm nenhuma atribuição ao álcool, mas sim aos ingredientes. No caso do vinho, por exemplo, é a uva, que traz os benefícios. Pelo lado da cerveja, o levedo de cerveja. No caso da catuaba, é a catuaba. Então não é desculpa, sendo que podemos encontrar todos esses ingredientes em frutas ou até mesmo suplementos alimentares, que seriam muito mais saudável do que consumir junto com álcool. Milhares de atletas não consomem álcool. Eu mesmo não consumo. Já antes mesmo de me converter, já não consumia. Assim como milhares de religiões também, não só a religião evangélica, né, protestante, são contra o consumo, mas até mesmo o Islã, né, o islamismo, eles proíbem o consumo de álcool. E os caras explodem as pessoas, mas não bebem nada de álcool, né? Pra vocês verem a loucura. O álcool causa muitas doenças, como, por exemplo, cirrose, hipertensão arterial, pancreatite, diabetes e algumas cardiopatias. Além, é óbvio, da dependência. Bom, antes da gente partir para os versículos bíblicos, vamos falar um pouco do lado oculto, né? Ou seja, assim como toda indústria, seja ela de álcool, de cigarro ou até mesmo de pasta de dente, nós temos o lado subliminar e obscuro em tudo isso. Os principais são encontrados nas cervejas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Brahma, ela é uma deusa hindu que faz parte da trindade hindu juntamente com Vishnu e Shiva. E segundo os hindus, ela é considerada a força criadora ativa do universo. Nós temos também referência ao deus Skol, que já parte para a mitologia nórdica, né? Eu vou abordar todos esses assuntos futuramente, com mais detalhes, mas Skol, ele tinha um irmão chamado de Hati, que caçava a lua. Ambos eram filhos de Fenrir, e eles devoravam suas... O Ragnarok, ele seria uma série de eventos futuros que incluíam batalhas e guerras e visava até a morte dos mais respeitados na mitologia nórdica, como Odin e Loki. Bom, nós temos também a conhecida Duvel, né, que no idioma flamingo significa diabo. Essa cerveja ela surgiu na Primeira Guerra Mundial e recebeu o nome de Victory Alley. A cerveja ela foi criada por Mutgard e seu amigo, quando experimentou, disse a frase nem Ekten Duvel, que significa que diabo de cerveja. E assim a cerveja passou a chamar-se Duvel, significa diabo. E com o sucesso dela, como ela explodiu e ganhou muita fama, e até hoje ela é uma das referências em cervejas do mundo, devido à fama da Duvel, várias empresas se inspiraram e criaram marcas. E coincidentemente ou não, as marcas que se inspiraram na Duvel foram Beelzebub, que faz, né, referência a um dos príncipes das trevas, a Bière du Démon, que em francês significa, né, a cerveja do demônio, e também a cerveja Satan, que é da Block. Essas se inspiraram na Duvel. Tem também a Horny Devil, da Alex Smith, a Rapscallion Premier. Rapscallion do inglês significa pessoa má, ou alguém que faz maldade deliberada, e a própria cerveja Lucifer. Bom, as nacionais não escapam e eu vou deixar rolar um comercial da Skol, bem subliminar, bem conhecido, e depois que ele acabar eu falo um pouquinho dele. Sugou Skol! Pô, então sugou nós! Skol, um por todos e todos por uma. Legal aqui. Vai peixinho na brasa. Se for dirigir, não beba. Aqui dispensa comentários, né? Vocês veem que ele fala se sugou Skol, sugou nós. Ou seja, se a cerveja foi lá, é lá que eu quero estar. No fundo continua caindo um monte de gente ali no inferno, né? E ele ainda fala, é bom aqui, né? Legal aqui, é bom estar no inferno, fazendo referência que o inferno é algo bom. Bom, acho que não preciso falar nada
do lado da sensualidade, que está escrachado em 99% dos comerciais de bebidas alcoólicas, em especial das cervejas. Existem demônios que perseguem as pessoas que estão nesse vício e que as induzem a entrar num tipo de vício. Bom, nós começamos com o demônio conhecido da religião Umbanda e Candomblé, que está inserido também no folclore e mitologia africana, o Zé Pirinto. Ele está associado também a outras entidades demoníacas. Outra entidade é o demônio Mohara. Esse é um príncipe, né, do Vale dos Prazeres. Por se tratar de um principado, ele trabalha diretamente e está ligado a outros demônios que são seus subordinados, como por exemplo Exu Sete Trevas. Tá, agora vamos partir para o lado bíblico, né? Que muita gente quer saber. Mas existem muitos e muitos versículos. Porém, eu separei alguns, né, versículos para que a gente pudesse fazer a leitura, né? E depois eu dou a minha conclusão aqui. O primeiro versículo está em Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Temos também Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente como um laço. A gente tem Isaías 5. Ai do que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. A gente tem 1 Coríntios 6:10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, esses não herdarão o reino de Deus. Em Provérbios 21, é um dos mais conhecidos, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Bom, a gente tem vários outros versículos aí, vocês podem ler Provérbios 21:17, Coríntios 6:19, 1 Pedro 4:3, entre vários outros versículos que fazem referência direta e indiretamente ao assunto bebida alcoólica. Bom, claro que esses são só alguns versículos, nós poderíamos analisar, como eu disse, várias passagens bíblicas. A Bíblia em nenhum momento afirma dizendo não beba, mas ela adverte de todos os perigos que o álcool causa, não só a saúde física, mas como também a saúde espiritual. Jesus transformou água em vinho. Sim, Jesus transformou água em vinho. Ele transformou, porque muitos aí advertem que o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, não é vinho com álcool. Mas na verdade essa teoria é quebrada quando a gente traduz do original, do grego, que usa a palavra oinos, que significa vinho com completa fermentação. Muitas pessoas, principalmente pessoas de outras religiões, ou até mesmo ateus, que na verdade de ateu, eu não sei se é ateu mesmo, porque como vem discutir sobre isso, já que ateu não crê em Deus. Mas mesmo assim, eles afirmam isso quando se fala de bebida. Então eles creem no milagre de Jesus, mas não em Jesus. Bom, minha consideração final é que você se embriague muito do vinho do Espírito Santo de Deus, ao qual esse não há advertência nenhuma e não deve ser usado com moderação. Você deve realmente se embriagar todos os dias com esse vinho maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus. Mas é claro, mantenha-se sempre com a sua mente aberta, levando em consideração que a bebida alcoólica também é usada para cozinhar e fazer muitos pratos deliciosos. Também, irmão, não se preocupa que você não vai estar pecando. Fica na paz. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.